Olá, queridos irmãos, amigos, todos vocês que têm aí ao longo de algum tempo já acompanhado as nossas aulas a respeito, aulas bíblicas, né? Escola bíblica, nós da nossa igreja fazíamos as nossas aulas aos domingos por conta da pandemia. Estamos fazendo as lives, né? E dessa forma os irmãos têm acesso a hora que quiserem, né? E podem estudar, aprender um pouco mais a respeito da palavra de Deus e assim se fortalecerem. Meu convite a você que está comigo agora é de descer até aí e já compartilhar o vídeo, para que essa lição também entre dentro de outros lares, de outras famílias, dos seus amigos, vizinhos e parentes. Nós vamos dar continuidade àquilo que começamos na semana passada, que é um assunto bastante interessante e que instiga bastante as pessoas, que é a respeito do fim dos tempos, né? O que vai acontecer? Quem, né, vai destruir tudo? O que vai acontecer por aí? Bom, eu não sei os irmãos, mas como eu já disse na aula passada, eu sempre fui muito curioso com relação a essas coisas, né? Mesmo sem ter me convertido, eu catava o livro de Apocalipse, queria ler, queria entender aquilo, e me instigava, eu ficava fascinado, né, com aquilo, compartilhava com os amigos. Bom, às vezes, por sermos apenas leigos no assunto, fazemos muitas ideias erradas, às vezes ouvimos, né, de pessoas as suas suposições e acabamos deixando elas nos influenciarem naquilo que nós aprendemos. O que eu queria hoje é dar para você hoje não, né, ao longo desse tempo todo, dar uma base bíblica sobre essas questões, porque não tem outra autoridade sobre esse assunto que não seja a Bíblia. Todo o restante, qualquer coisa que digam que não esteja embasado na palavra de Deus, são meras especulações e você não deve nem dar credibilidade. Mas a gente sabe que na internet é cheio de vários tipos de discursos e muitas coisas se falam. Bom, como eu não quero ser mais um a dizer coisas sem fundamento, por isso nós estamos estudando à luz da palavra. O homem do pecado, como ele é chamado, que é exatamente a figura do anticristo. E é importante saber, né, a respeito desses acontecimentos para nós crentes. Aliás, nós devemos saber tudo o que está na Bíblia. Devemos estudar desde Gênesis, Apocalipse, todos os dias, separar um tempo e aprender a palavra. É assim que eu penso. E nessa missão de fazer isso, de ensinar você da Church, você que é meu amigo, você de outros ministérios que nos acompanham e tem dado alguma credibilidade, né, aos ensinos aqui ministrados, a intenção é sempre essa, de deixar você conhecedor da palavra de Deus, não conhecedor de uma placa de igreja ou de suposições. Não, quero que você seja um conhecedor da palavra de Deus. Eu particularmente estudo, mas ainda tenho muito que aprender e tenho muita vontade. O que eu não sei eu pergunto, eu vou estudar, eu pesquiso, converso com irmãos mais maduros, mais antigos do que eu na fé. Né, os irmãos veem eu aí velhinho desse jeito, pensa que eu já, né, que não, eu também procuro outras pessoas maduras, mais maduras do que eu, porque tem pessoas maduras aí espiritualmente, muitas vezes até mais novos em idade do que nós. E quando a gente percebe o conhecimento bíblico dessa pessoa, a gente tem que encostar nela e aprender, porque, né, é assim que a gente vai crescendo no conhecimento, colando nas pessoas que conhecem bastante. Então, se você confia, vá lá, encoste, sugue tudo, pergunte e aprenda. Nós estamos, então, falando hoje especificamente na questão do Apocalipse, do final dos tempos, da escatologia bíblica a respeito de um homem que é a figura do anticristo. E ele já foi acompanhado na aula anterior bastante sobre ele. Vamos dar continuidade, então, saber, por exemplo, da missão do homem do pecado. O que ele pretende? O que é que ele vai fazer? Vai fazer conosco? Nós seremos alvos do homem do pecado? É importante que você saiba disso. Você que é evangélico, que é cristão, que já se converteu, já se batizou, está firme, né? Crê em Cristo como seu Senhor e Salvador. O que ele vai fazer com você, esse personagem que nós estamos aqui estudando agora? Então vamos entrar no tópico 2 da nossa escola bíblica, que vai falar sobre a missão desse homem que nós estamos falando agora, a missão do homem do pecado. A principal delas, uma delas, é opor-se a Deus. Ele vai fazer oposição a Deus. Ele sempre faz,
tanto o anticristo como o inimigo de nossas almas, Satanás e seus demônios, um dos maiores objetivos é fazer oposição. Já que ele não pode vencer, ele tenta impedir o avanço, se opõe e muitas vezes convence. Olha, irmãos, não se deixe iludir, não é verdade? Olha, quando Satanás caiu, ele já havia influenciado uma terça parte dos anjos do céu. O bicho é sagaz. Então essa é uma das suas missões, opor-se completamente a Deus e interferir e tentar atrasar a sua obra. Satanás, ele não ignora o fato de que ele é derrotado. E nem ignora o fato de que Deus pode todas as coisas, que é todo poderoso. Ele sabe disso. Lembra que a gente até mencionou isso quando nós citamos um texto narrado por Jó, lá no livro de Jó, capítulo 42, versículo 2, que diz assim, ó, sei que podes todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. É Jó dizendo, olha, eu sei que você pode, Senhor, todas as coisas. E Satanás sabia também, porque tudo se tratava desse projeto do diabo de destruir a Jó. Então sabia muito bem quem era esse homem, Jó, e Jó tinha essa fé. Então ele dizia, Senhor, eu sei que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. E eu sei também, você sabe? Glória a Deus. Não, Satanás sabe também. Então, por essa razão, ele volta-se contra todas as obras do Senhor, contra as obras de Deus. Por isso ele faz oposição. Ele tenta impedir prioritariamente o Evangelho de Cristo de alcançar os confins da terra. A gente vem estudando desde lá de trás, não é, irmãos? Que o projeto de Deus é que o Evangelho chegue até os confins da terra. Então, Satanás, como faz oposição, ele tenta impedir, é a prioridade dele, impedir que isso avance. Então, em alguns países, a gente ouve falar que os missionários são mortos, são torturados, são presos para que o avanço da igreja seja mais lento. E ele cria distrações, ele inventa coisas para poder distrair, para poder nos ocupar o nosso tempo. E assim o evangelho vai andando de forma mais lenta. Então, ele faz oposição. Ele tenta impedir isso. Como eu já disse para você. E a ideia dele é que o reino dos céus jamais se instale na terra. E ele tenta impedir mesmo sabendo que ele já é um derrotado. Acredite nisso. Não é interessante? Ele vai fazer oposição. Ele sabe do fim dele, que ele é derrotado. Mas ele vai fazer oposição. É da sua natureza ser opositor. Daniel, lá no capítulo 10, do 13 ao 21, 1 Tessalonicenses 2, 18, Apocalipse 12, 10, todos esses textos vão mencionar essa oposição, tanto de Satanás quanto de seus demônios, para impedir o avanço da igreja, para impedir que os anjos do Senhor cumpram aquilo que lhes foi determinado também, porque existe uma missão, todo um grande projeto envolvendo a minha, a sua vida e a igreja do Senhor Jesus e Israel. Portanto, sabendo disso, cientes agora do que eu estou dizendo, devemos nos manter vigilantes, orando e vigiando, irmãos. Orar é uma coisa necessária. Quantos crentes oram pouco? Quantos crentes nem oram, ficam dependendo da oração de outras pessoas. Oh, ora por mim. O irmão já ouviu falar do crente 6 horas? É aquele que diz assim, olha, 6 horas por mim. E ele mesmo não ora, fica esperando que todos orem por ele, clamem em favor da vida dele. Irmão, não seja você um crente 6 horas. Vai orar a Deus. Arrume um tempo, separe um período do seu dia para falar com Deus. É importante. Porque o inimigo ele está lutando ferozmente, ele usa todas as forças. E como ele é sagaz, como a gente já mencionou, portanto é necessário também que vigiemos, que fiquemos atento, olhando em todas as direções. É importante. Agora, nós sabemos da sagacidade, nós sabemos da leviandade, da sujeira, de quão astuto ele é, perspicaz, diabólico, assassino, mentiroso, de todas as suas artimanhas. Nós sabemos porque a Bíblia nos ensina, e eu estou explicando aqui para você. Mas nós temos uma certeza, irmãos.
Nós temos uma certeza. Eu queria mencionar essa certeza, está em Romanos 16, 20. Anote aí para depois você ler, né, num tempo mais oportuno, na hora de dormir, no seu devocional, para você ler esse texto e ver que eu não estou falando uma coisa que eu penso, né? É o que está escrito na Bíblia. Romanos 16, 20 diz assim, ó, que o Deus de paz esmagará em breve a Satanás, debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Falando para mim, para você, para a igreja, que o Deus de paz, muito em breve, esmagará Satanás. Não está querendo dizer que talvez esmague. É uma afirmação, ele vai esmagar. Satanás é derrotado. Você não precisa ficar aí apavorado, se escondendo, morrendo de medo dele. Claro que você tem que ter, né, sabedoria para lidar com as coisas. Você tem que entender que tem um Deus que vai adiante de você, mas que você tem que estar aqui, ó, debaixo da mão dele. Não adianta você pensar que você consegue se virar, se ajeitar com a sua maneira, com os seus recursos e estratégias. Não. Devemos estar debaixo da mão potente do nosso Deus. Bom, então ele opõe-se a Deus. É uma das suas missões. A outra missão dele é opor-se a Israel. Todos nós sabemos sobre Israel, que Israel é a nação escolhida desde o princípio como sendo o povo de Deus. Porém, sabemos que Israel rejeitou a Cristo e nós nos tornamos, portanto, o Israel de Deus ou a igreja do Senhor Jesus. Mas Deus tem um propósito e um plano para a nação de Israel ainda, que há de se cumprir um dia. E ele, o anticristo, vai fazer oposição também para que isso não aconteça. Vamos ver? Através de seus anticristos, porque existe a figura do anticristo, e existem outros comissionados por ele, que são figuras do anticristos. Não são esse em específico, mas são aqueles que ele arregimenta para trabalhar para ele. Por isso, podemos dizer que são anticristos, porque eles fazem oposição a Deus. Estão do outro lado. Então, através dos seus anticristos, o diabo ele vem reunindo todos os esforços para destruir Israel, quer física, quer espiritualmente. E isso a gente vai vendo, quando eu falei anticristos, a gente percebe que algum deles se manifestaram ao longo da narrativa bíblica, desde Gênesis, e alguns deles eu mencionei na aula passada. Está lá em Êxodo, capítulo 1, do 8 ao 22, e especificamente também lá em Apocalipse 2:14. Anote aí, tome nota. O que dizer da destruição em massa dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial? Já falamos disso também, né? Isso é plano de Satanás para exterminar, para brecar, para impedir a obra de Deus para com Israel. Foram 6 milhões de judeus exterminados na Segunda Guerra Mundial pelos nazistas. Quem conhece um pouco de história, quem já pesquisou, quem já leu, quem já viu vídeos, sabe que foi algo de extrema crueldade. Leia o Diário de Anne Frank, que vai falar assim de forma detalhada sobre como era a vida dela no campo de concentração, como ela sofreu e narra o sofrimento de outros judeus que foram exterminados. Irmãos, 6 milhões de judeus foram exterminados. O diabo fazendo oposição, usando figuras de anticristos. Irmãos, vamos lá novamente, foco. O anticristo surgirá apenas após o arrebatamento da igreja. Não estaremos mais aqui. Mas ele já vem ao longo de todo esse passado que temos visto, se manifestando e usando pessoas que também são anticristos. Não esse que há de se revelar, mas que fazem oposição. Um deles foi justamente Adolf Hitler, que foi o responsável pelo extermínio de 100 milhões de judeus. Na grande tribulação, o homem do pecado perseguirá implacavelmente os judeus, para aniquilá-los de uma vez por todas. E porque assim, no arrebatamento da igreja, irmão, já sabe, subirá a igreja. Que igreja? Aqueles que creram em Cristo. E a gente já sabe, já mencionou judeus,
não creem em Cristo, eles ainda esperam o Cristo, o Messias. Por conta disso, no arrebatamento, só aqueles que se arrependerem de seus pecados mediante a crença e a fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador é quem será arrebatado, aqueles que estiverem vivendo uma vida dentro dos padrões do Cristo. Então, ficarão aqui todos aqueles que estiverem fora disso, entre eles Israel, ou uma grande parte de Israel, mas muito grande mesmo. Então, Apocalipse 12, 17 vai dizer assim, olha, que o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Além do povo de Israel, alguns também ficarão, que ouviram o evangelho, mas não levaram a sério, frequentavam as igrejas, mas iam por ir, de vez em quando, sem compromisso, não amavam e nem priorizavam a Cristo. Após isso, então, virá a grande tribulação, aonde esse homem do pecado há de se manifestar. E aí ele vai iniciar o seu grande projeto na terra. Mas quando Jesus Cristo retornar em glória, todo Israel será salvo. Romanos 11, 26. Assim, todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. Faz parte do projeto de Deus, mas não antes deles passarem por essa terrível perseguição e oposição da figura do anticristo. Isso está em Romanos capítulo 11, versículo 26. Além de, então vimos que ele faz oposição a Deus, que ele faz oposição a Israel, que ele faz oposição à igreja. Agora ele faz também oposição ao próprio Senhor Jesus Cristo. Acompanhe comigo. No que concerne ao Filho de Deus, a missão do homem do pecado é dupla. Em respeito a Jesus, ele tem uma dupla missão. Primeira, opor-se diretamente a Cristo. Segunda, colocar-se no lugar de Cristo como se ele, o anticristo, fosse o verdadeiro Messias e Salvador do mundo. É medonho, não é, irmãos? Pensa comigo. Ele não quer apenas opor-se a Cristo, ele vai se opor, mas ele quer o lugar de Cristo. Ele quer ocupar o trono de Deus. Ele quer substituir a figura de Cristo como Salvador. Então, num determinado período ali da grande tribulação, ele exigirá para si adoração e assumirá o lugar de Cristo lá no templo, sentado lá no templo, regendo as nações e exigindo para si adoração. Meu Deus, ele quer colocar-se no lugar de Cristo, como se ele fosse o verdadeiro Messias e Salvador do mundo, e enganará muitos por conta dos seus sinais e da sua credibilidade que no início ele fará, trazendo uma suposta e aparente paz no início, unificando as religiões, unificando os governos, fazendo uma única moeda que circule, e assim ele terá facilmente o controle de todas as coisas nas suas mãos. E é o que ele deseja. Leia Mateus capítulo 24, versículo 5, depois o versículo 23 e o versículo 24. Anote para ler posteriormente. No início, ele, o próprio Satanás, o opositor, olha lá para trás, ele tentou matar fisicamente o Filho de Deus. Ele tentou fazer oposição já desde o início. Foi ou não foi? Lembra? Jesus era ainda uma criança pequena, nascido, um bebê. Em Mateus 2,13 vai relatar isso. E lá ele já se levanta e organiza um plano através de Herodes para que as crianças fossem mortas e assim ele impedisse o nascimento ou o avanço do nosso Senhor Jesus Cristo, até porque ele já havia mesmo nascido. Depois ele procurou envolver a Jesus na tentação lá no deserto, lembra? Jesus, após ser batizado,
saiu das águas do batismo, e o diabo então começou a cercar por ele e assediar e lançar tentações para tentar derrubá-lo. Tentou ali fazer todo um projeto de sedução para derrubar o ministério de Cristo, como se isso fosse possível. Mateus capítulo 4, versículo 1. Finalmente, ele reuniu todos os seus recursos teológicos para destruir a genuína cristologia, o estudo e vida da obra do Senhor. O isso que você está querendo dizer com isso? Não entendi agora, vou repetir. Depois de tentar de todas as formas impedir o avanço do nosso Senhor Jesus Cristo e sua missão, tentando matá-lo quando criança, fazendo todo um projeto para impedir Jesus Cristo de se manifestar, finalmente ele começa a reunir todos os seus recursos teológicos para destruir a genuína cristologia. O que é cristologia? É o estudo da vida e da obra do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós estamos aprendendo aí, né, e vendo acontecer no mundo atual. 1 João capítulo 4, versículos 2 e 3, vai dizer assim, olha: vocês podem reconhecer o Espírito de Deus desse modo. É importante você saber disso, porque é possível reconhecer o Espírito Santo. E aqui temos uma receita, está lá em 1 João. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne, ele procede de Deus. Um demônio, ele jamais admite isso. Ele não pode fazer isso. Vamos repetir o versículo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, ele procede de Deus. Dessa forma, podemos testar os espíritos. Mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Quando a gente presta atenção nessa leitura, irmãos, a gente vai perceber, então, aqui, né, porque, assim, há pessoas que acham que o anticristo, ele já está por aí, que ele já se manifestou. Mas aqui, está dizendo no texto que eu acabei de ler, e vou repetir para você, olha, a segunda parte: mas todo espírito que não confessa a Jesus Cristo não procede de Deus. Esse que não procede de Deus é o espírito do anticristo. É o anticristo? Não, é o espírito dele que se manifesta nos seus emissários, em pessoas, em demônios que já existem e andam por aí e provocam violência, provocam mortes, estupros, homossexualismo, e apostasia, essas falsas religiões, as mentiras, a violência, tudo aquilo que nós temos contemplado hoje aí fora com os nossos olhos, são provocados por figuras demoníacas, por homens ou por espíritos, que são manifestações do espírito do anticristo. O irmão está entendendo? Não é ainda a figura do anticristo, mas o seu espírito que já opera nesse mundo. Conseguem compreender isso? Que bom. Bom, o homem do pecado, o anticristo, ele nega algumas coisas. Ele nega tanto a humanidade, que somos nós, ele não nos aceita, ele nos nega, como a divindade do nosso Deus, ele também nega essa divindade, ele quer se apropriar dela como se ele fosse isso desde o princípio. Agora, quanto a nós devemos professar audaciosamente que Jesus Cristo é o verdadeiro homem e é o verdadeiro Deus. Todo espírito que é nascido de Deus confessa que ele veio em carne, que ele é o Filho de Deus e que ele morreu, sim, mas ao terceiro dia ressuscitou e hoje reina. O espírito do anticristo não pode fazer isso, ele não afirma isso, ele nega, porque ele faz oposição. Então é impossível a ele confessar isso. E Cristo, ele tem duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina.
Por que eu estou dizendo isso? Porque no tópico anterior, eu disse que o homem do pecado, ele nega tanto a humanidade quanto a divindade do nosso Senhor. E Jesus Cristo, todos nós sabemos, tanto foi Deus quanto foi homem. E é Deus, enquanto o homem era 100% homem. E quanto a Deus, 100% Deus. Experimentou todas as tentações e dificuldades que qualquer um de nós enfrenta hoje. Com a diferença de que ele não cedeu a nenhuma delas. Ele prevaleceu sobre todas. Não pecou. Mas ele esteve aqui entre nós. Esteve no meio da humanidade como homem. Teve fome, sentiu frio, cansou-se, chorou. Todas essas coisas que nós sofremos também no nosso dia. E no nosso dia a dia todo. Então ele era 100% Deus e era 100% homem. E o anticristo faz oposição a essa divindade e a essa humanidade de Cristo. Outra oposição que ele faz, e essa nos envolve diretamente. Ele opõe-se à igreja. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Não eu aqui sozinho, mas eu com você. Eu sozinho faço parte da igreja. Mas sozinho eu não sou. Quando eu me reúno com a minha esposa que está ali, com meus filhos, já somos igreja. Quando estou com vocês lá no domingo, com o pastor Daniel e sua família, e todos os demais irmãos, e juntos adoramos, somos igreja. Mas sozinhos somos parte dela, somos um tijolo na obra. Entenda bem isso. E ele quer opor-se à igreja, opor-se a mim, opor-se a você, opor-se à church e às demais igrejas que estão por aí, com o objetivo de alcançar as nações e de levar salvação a todos os homens. O homem do pecado opõe-se impiedosamente aos discípulos de Jesus Cristo. E eu queria dizer isso biblicamente. Então vamos lá em João capítulo 15, 18 e 19, que diz assim o texto: se o mundo os odeia, a nossa igreja, tenham em mente que antes odiou a mim, quem? Jesus. Se vocês pertencessem ao mundo, nós, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo vos odeia. Irmãos, todas as vezes que somos rejeitados por esse mundo, e que somos excluídos dele, ou que falam mal, e que acontecem até manifestações de ódio, o Senhor Jesus está aqui já nos prevenindo. Isso não é ruim. Se nos odeiam, é porque primeiro odiaram a Ele. Se nós pertencêssemos a esse mundo, certamente ninguém se importaria. Quer dizer que não haveria oposição a nós, porque tanto faz. Mas como nós não somos do mundo, fomos escolhidos por Ele, Ele nos tirou do mundo, o mundo nos odeia. É dessa forma. O irmão está entendendo? É muito importante que você entenda que essa é a parte da oposição. Eu tinha assim muita dificuldade, eu quero finalizar por aqui, nesse comentário, porque isso é muito importante, muito interessante. Eu me lembro que quando eu me converti, não demorou muito, as coisas parece que ficaram mais difíceis. Passou algum tempo, eu comecei a ter algumas dificuldades que antes eu não tinha. Não preciso entrar nos detalhes, porque eu acho que se eu for aqui só tentando te explicar, você vai se ver na mesma situação. Depois que nos convertemos, algumas coisas se tornam mais difíceis. E quando nós não éramos cristãos, algumas coisas a gente não se importava. A gente seguia o fluxo, como diz o outro. E por conta disso a gente não via a dificuldade, porque a gente ia seguindo. Mas agora nós estamos na presença de um Deus que Ele é quem nos conduz. E quando Ele nos conduz e existe alguém fazendo oposição,
tentando nos impedir de andar, não é que ele... Isso é uma coisa muito importante de entender, porque há pessoas que confundem provação com tentação, com oposição. Cada uma dessas coisas é diferente. E no caso da oposição, é a figura do anticristo tentando nos impedir de avançar, tentando nos impedir de andar, de romper como igreja e romper como cristãos. Então começam a nos tirar algumas coisas e ficar no meio do caminho, impedindo a gente de andar. Por isso algumas coisas a gente consegue com muito esforço, ir empurrando e lutando bravamente. É a parte da oração, do jejum, da vigilância. É a parte do compromisso com Deus, de negar-se a si mesmo, de não aceitar as imposições do mundo, o seu mundanismo, muito menos as suas modas e invencionices, não adaptar o nosso cristianismo ao costume que o mundo está indo, seguindo. Não, Cristo nos pede um padrão. E nós somos diferentes do mundo, estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. E o mundo, por conta disso, muitas vezes nos odeia sim. E muitas vezes falam da gente, nos querem mal. Mas é porque nós não pertencemos a ele. Se pertencêssemos a ele, não haveria oposição. Seríamos de Satanás, porque a Bíblia fala que esse mundo ele jaz no maligno. Ele jaz no maligno. E nós estamos em Deus e prevalecemos, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O irmão está entendendo essa parte toda? Perceba isso, porque nós não fazemos parte do mundo. Não tente se adaptar, não tente customizar o seu cristianismo. Não tente fazer remendos, não tente inventar coisas, estar num lugar e estar no outro como se fosse possível. Não, irmãos, não somos do mundo. Ele nos tirou de lá. Nós estamos aqui, mas não pertencemos a esse lugar. Então não se adapte, não se ajuste, não arrume uma maneira de continuar no curso do mundo. Nós estamos na contramão do mundo. Se o mundo segue para lá, nós seguimos no oposto, na direção contrária. Não nos iludimos com aquilo que o mundo oferece, mas avançamos com Cristo, enfrentando, derrubando as barreiras, não sozinho, mas com Ele adiante de nós. Ele, o anticristo, ele sabe como usar o sistema mundano contra a igreja. Então tudo aquilo que é mundano ele tem tentado e muitas vezes conseguido jogar dentro da igreja, para que a gente consiga, ou a gente queira, ou alguns de nós queiram, estar na igreja, mas não abrir mão do mundo. Pense muito sério sobre isso. Então ele, o anticristo, ou a figura de oposição, o espírito do anticristo que já opera, ele também empurra para dentro da igreja tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que é mundano, ele tenta pôr lá dentro. E às vezes entra através de um falso profeta, através de um falso crente. E ele tenta se infiltrar, e ele vem com ideias. E quando pensa que não, as igrejas estão parecidinhas com o mundo lá fora, com seus costumes, com tudo é permitido. E não somos nós, igreja, que proibimos nada e nem impedimos ninguém de nada. A palavra de Deus é quem nos transforma. E aquilo que antes nós tínhamos gosto, que era lá do mundo, agora não temos mais. Porque nos separamos do mundo através de Cristo. Não temos mais paixão nem atração por nada daquilo que está lá fora. Agora, se você ainda sente atração por qualquer coisa que está lá fora, no mundo, e que faz com que você seja improdutivo ao reino de Deus, que você seja infrutífero, frio na fé, indiferente, é porque o espírito do anticristo ele já está operando na sua vida. Não deixe que o mundo influencie você, não pegue gosto, você não é daqui, você não faz parte desse lugar. Um dia o Senhor Jesus virá e você será levado daqui, desaparecerá diante dos olhos de todo mundo muito rapidamente e perguntarão: cadê ele? E você já não estará mais aqui.
Tem que ser dessa forma. Agora, pegou o gosto por essas coisas, que Satanás e seus demônios e o espírito do anticristo estão tentando colocar dentro da igreja, você vai ficar aqui. E vai passar por esse período onde ele vai reinar e vai exigir para si adoração. Então eu penso, aliás, não penso, tenho certeza, que melhor é servir a Cristo e não passar por nada disso, até porque seguir Jesus compensa, andar com ele vale a pena. E a palavra dele é pura, é verdadeira e não deixa nenhuma dúvida sobre isso. Concluindo, que nós devemos, segundo 1 João, capítulo 4, versículo 4. O texto de João vai dizer assim, 1 João, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram. Venceram a quem? Preste atenção. Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Então João falando comigo, falando com você. E hoje eu aqui, como ministro do Evangelho, falando para você, que vocês já venceram. Se aproprie da vitória. Você não vai vencer, não, mas você já venceu. Aquele que está em você, Jesus Cristo, ele é maior do que aquele que está no mundo. E ele reina absoluto, o Senhor que está em você e fez de você esse vitorioso, que venceu o mundo, venceu o diabo e vence a carne. Amém, irmãos? É maravilhoso a gente entender isso. Entender que ele faz oposição, que ele tenta de todas as maneiras obstruir a igreja, obstruir você, obstruir a mim. E muitas vezes as pessoas ficam com medo, falando, mas ele veio, o diabo faz isso, o diabo faz aquilo, ele te aprisiona, ele te escraviza. E ele tenta fazer isso. Mas você precisa entender que muito maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Então você é vitorioso e ele é derrotado. E a gente já leu isso aqui, que ele no seu devido tempo será esmagado por Deus. Estará debaixo dos pés dele. E não mais exercerá nenhum tipo de influência no mundo. Mas enquanto ele puder, ele vai tentar resistir. Ele vai se opor a todas essas coisas que eu já falei até aqui, a mim e a você. Receba essa palavra de que você não é desse mundo, que você não pode se ajustar a ele, que você não deve criar raízes aqui, que você faz parte de uma igreja vencedora, que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Aleluia! Queria finalizar, agradecer mais uma vez por você ter estado aqui comigo e dizer para você que amanhã é domingo, é dia de Santa Ceia do Senhor na nossa igreja. Venha celebrar a Deus conosco, além de adorá-lo, vamos também celebrar a ceia juntos. Como os irmãos sabem, nós estamos já nos reunindo na igreja, notamos a ausência de alguns irmãos, queremos convidar vocês para que voltem, porque já é possível. Estamos lá na igreja, separados, as cadeiras, as famílias podem se sentar juntos, porque são família, já moram juntos. Agora, as outras pessoas são separadas por bancos, tomamos os cuidados, tem lá um álcool gel na entrada, todos entram com máscara, estamos tomando todos os cuidados. O culto não é longo, o culto está demorando em torno aí de 1 hora, as palavras são objetivas, amanhã é dia de celebração da ceia, e a gente sabe que não pode ficar muito tempo lá. Então, por isso, os cultos são um pouco mais breves. Para compensar tudo isso, nós lutamos, Estamos aí fazendo as lives de oração na terça, que a gente convida você também para participar, e tem todo sábado, o estudo bíblico nesse mesmo horário, que é esse que eu estou ministrando para você. E agradeço por você estar acompanhando, estar assim junto comigo. Então venha, participe do culto. Venha na terça assistir a live de oração e assista sempre aos estudos bíblicos para se fortalecer na fé, para que o inimigo não prevaleça contra você, não tente, não fique fazendo obstrução de forma que você não prevaleça. Alimente-se, encha o seu coração com a palavra de Deus e se renda sempre a Ele. Tenha um bom final de sábado e um bom fim de semana. Que Deus os abençoe grandemente e os conduza sempre. Não a vitória, porque você já é vitorioso, você já venceu, mas que Ele conduza a novas conquistas.
que use você como um instrumento de propagar o Evangelho aí fora para que outras vidas se agreguem a nós e sejam também salvas. Tenham todos um bom final de semana. Que Deus os abençoe a todos. Em nome de Jesus.